Caso alguém queira acompanhar, lá em Apocalipse, capítulo 2, depois de Gênesis, é o livro mais fácil de se encontrar no texto bíblico, porque é o último, né? Então, Apocalipse, capítulo 2. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então, se nós queremos uma revelação, hoje nós vamos ter uma revelação, porque o próprio nome já diz, né? Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, cartas de Jesus ou documentos. A gente chama de cartas para nos ajudar a entender melhor, mas esses ditos de Jesus não têm uma estrutura de carta. É mais como se fosse uma mensagem, um documento específico a pessoas que estavam numa cidade. Pode ser que vocês tenham nos títulos do texto bíblico de vocês escrito assim, Mensagem à Igreja de Éfeso. Esse título aqui, ele não é original da Bíblia, né? O texto não tem esses subtítulos, mas eles já às vezes nos conduzem para algumas coisas. E é importante que aqui Jesus não está falando a cidade de Éfeso. Porque às vezes hoje se tem isso, né? Olha, Deus está falando para a cidade de São José dos Campos. Se alguém disser isso, peraí, como assim? Tem gente que não vai escutar. Como é que Deus está falando para a cidade de São José dos Campos? Então, Jesus aqui não está falando para a cidade de Éfeso. Né? Jesus está falando para aqueles que creem nele e que estão na cidade de Éfeso. Por isso que ele chama de igreja, aqueles que se reúnem ali. O texto de Apocalipse, ele tem várias falas que às vezes tornam difícil a nossa compreensão. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina se daqui a 2000 anos alguém pega um Twitter que alguém disse assim, cê é louco, truta. Imagina, daqui a 2000 anos alguém lê isso, né? Cê é louco, truta. Cara, o que alguém estava dizendo da saúde mental de um peixe? Se a pessoa, né? E ainda falou de forma errada, né? Não usou o termo do português correto. O texto de Apocalipse, para nós, é mais ou menos assim. Nós ouvimos expressões que, para aquele período em que foi escrito, eram extremamente comuns. As pessoas conseguiam associar, porque era algo que era dito no dia a dia. Apocalipse é um termo que várias outras literaturas não bíblicas também usavam. Então, digamos assim, um filósofo tal, lá da Grécia, que queria mandar um texto ou falar sobre algo, ele usava essa linguagem. E uma linguagem que para nós hoje a gente... Quem será que é o dragão? Como é que vai ser o Rio Vermelho? E aí a gente fica tentando usar essas expressões de forma literal. E aí, nossa, aí a viagem vai para vários lugares. Sendo que o objetivo é bem mais simples. Então, ou seja, se daqui a 2000 anos alguém ficar estudando, mirabolando, criar uma igreja do cê é louco truta dos últimos dias, eu não vou me surpreender. Porque às vezes a gente faz isso hoje, né? A gente pega coisas de Apocalipse e fica tentando decifrar que para os leitores daquela época era o bem simples. Tanto é que o texto grego de Apocalipse é o mais simples de ser traduzido. É o mais comum, não é rebuscado. Mateus usa já uma linguagem mais rebuscada, né? Mas nesse texto de Apocalipse é algo bem simples. Por quê? Porque a fala de Apocalipse é bem simples. A fala de Apocalipse é: o Cordeiro de Deus venceu o mundo. Ou seja, todas as atrocidades que são narradas em Apocalipse já têm um resultado final. Jesus Cristo venceu. Então, o Apocalipse, ao mesmo tempo que nos dá essa realidade de como o mundo é cruel, de como as coisas são do jeito que são, ela também nos diz: o Cordeiro venceu. Não tem como mais ter uma guerra, digamos assim, e o mal tem possibilidade de vencer. Não. Isso, quem prega isso é para prender crente. Porque daí é fácil, né? Você fica falando medo, medo, medo nas pessoas o tempo todo, e aí elas ficam prisioneiras do medo. Enquanto que Apocalipse está dizendo: o medo deixem de lado, porque Jesus venceu tudo isso. Se agarrem nele e enfrentem agora tudo isso.
porque vocês não vão perder. A vitória já é de vocês. Então o Apocalipse é uma revelação da vitória de Cristo. E não uma revelação das preocupações do ser humano. Por isso que Jesus, quando manda essas mensagens às 7 igrejas que existiram, tá? Essas igrejas existiram. E essas igrejas que estavam nessa cidade passavam por alguns problemas e passavam por coisas boas. Então Jesus, para 6 delas, vai dizer coisas boas e coisas ruins. No sentido de, cuidado, vocês precisam se alertar para algo que vocês estão errando. Uma Jesus não fala de erro, porque era a igreja que mais estava sofrendo perseguição. Essa Jesus não vai falar que eles estão errando em algo. Mas hoje nós começamos lá em Apocalipse 2, do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou ler de forma todo o texto selecionado e depois nós vamos conversando sobre ele. Versículo 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentaram um sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. 2 pontos importantes de tradução aqui, que essa tradução ela tentou organizar e acabou se complicando. Lá no versículo 4, quando diz assim: é que agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Ali o contexto está nos dizendo que não é amor a Jesus, é amor a algo que eles faziam e não fazem. Então, normalmente, a tradução melhor seria: vocês perderam ou esqueceram do primeiro amor. Então, só para deixar claro, caso você queira rabiscar aí na sua Bíblia, né, e colocar, para que lembrem do primeiro amor. E depois, lá no versículo 7, no final do parágrafo, no início do segundo parágrafo, diz assim: aos que conseguirem a vitória. O texto original diria aos que perseverarem na vitória, ou aos que permanecerem na vitória. Isso muda muito, né? Porque conseguir algo é diferente de permanecer ou de perseverar. Então, só essas questões que precisamos nos atentar para que possamos entender melhor o texto. Do versículo 1 até o versículo 3, nós temos alguns dessas formas de linguagem, né? Jesus dizendo: olha, estou aqui entre os 7 candelabros, entre as 7 estrelas. E o que é isso, né? A gente vai começar a achar quem são os candelabros ou as... Não, ele está falando do povo de Deus, dos que creem nele e que estão nessas igrejas. Então ele está dizendo, ó, essas 7 igrejas que eu estou falando, candelabros ou estrelas, se remete a isso. Só que é interessante que Jesus usa essa expressão para dizer: eu estou no meio deles. Guardem essa informação para a nossa Santa Ceia. Jesus não está ausente. Jesus não está distante. Jesus não está, digamos assim, vendo as coisas acontecerem e dizendo assim: tá, uma hora eu volto. Ele vai voltar para o julgamento, para aquilo que é necessário. Mas nesse momento ele também diz isso: eu estou com vocês, eu estou no meio deles. E aí ele fala, né, sobre essa questão do sofrimento, ele fala sobre o esforço que eles têm e a paciência que eles têm para cuidar da doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensino, né, aquilo que é ensinado.
essa igreja em Éfeso foi ensinada, possivelmente pelo apóstolo Paulo, né? Grande chance de ter sido ele, obviamente, mas foi ensinada naquilo que os discípulos ensinaram, mas principalmente naquilo que Jesus ensinou. Então é uma sucessão, né, de ensinos. E nessa igreja em Éfeso, eles foram ensinados também pelo apóstolo Paulo a cuidar sobre os falsos profetas. O que eram falsos profetas? Aqueles que dizem que Jesus Cristo não é somente necessário, que existem outras formas de você também ter a presença de Deus, ou de você ser salvo, ou de você ser um bom seguidor de Jesus, podemos dizer assim. E Jesus elogia essas pessoas porque eles resistiram a isso. Eles falaram, não, chegou alguns falsos profetas aqui e nós não ouvimos o que eles estavam dizendo, por mais sedutor que fosse. Porque isso é uma característica do falso profeta. Ele quer te seduzir com alguma coisa que para você é muito boa. Então é fácil nós nos abraçarmos, né? Porque eu vou olhar para aquela pregação e não vou ver nada de errado. Porque é justamente o que eu quero ouvir. É justamente o que eu quero para a minha vida. Eu quero prosperidade. Eu quero ter uma família boa. Eu quero ter uma vida melhor. E se alguém vem e me promete isso, rapaz, eu estou escutando com os dois ouvidos. Porque é algo nisso. Só que quando Jesus Cristo não é colocado nisso, quando Jesus Cristo não é adicionado como principal nessa fala, há um risco muito grande. Então Jesus elogia que eles foram pacientes. E essa também é uma virtude que nós como igreja, e aí já fazendo a resposta àquela pergunta, né, se somos a oitava, nós como congregação aqui, nós temos paciência? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos paciência. Para quem gosta de conservar as coisas, a paciência é uma virtude interessante. Porque quando nós vemos que precisamos conservar, nós vamos conservar aquilo que está bom. Aquilo que está ruim, vamos mudar. Né? Vamos progredir naquilo que está ruim para mudarmos de alguma forma. Mas aquilo que está bom e que é o essencial, nós mantemos. Mesmo que isso sofra ataques, principalmente internos, muito fortes. Então essa paciência, poderíamos dizer assim, nós estamos tendo. Pode ser que agora não estejamos mais com o poder de fala como tínhamos antigamente, né? Mas isso vai passar. E aqueles que permanecem firmes, como o próprio fim do texto diz, perseveram, né? Continuam. Então, a paciência faz parte dessa virtude de continuarmos ensinando e confessando aquilo que nos foi ensinado. Ou seja, não criamos nada novo. Lá no Instagram da congregação, eu tenho colocado alguns vídeos falando justamente sobre isso, né? A reforma luterana, ela nunca tentou criar nada novo. E a grande discussão é que a partir do ano 1097 até o ano 1400 e pouco, se teve grandes transformações na igreja. E quando a reforma luterana surge, ela está dizendo isso. Não, gente, a gente tem que voltar a confessar aquilo que a igreja sempre confessou. Aquilo que a igreja de Éfeso confessava. Nada de diferente. E também continuamos ensinando e confessando que nada de novo aconteceu. As coisas que nos foram ensinadas, nós ainda continuamos ensinando. Então, nesse sentido, eu diria assim, olha, nós como congregação aqui, acho que estamos parecidos com a de Éfeso nesse sentido. Temos mantido o nosso ensino a partir daquilo que nos foi ensinado. Não inventamos nada novo. Não começamos uma revolução aqui em São José da forma doutrinária, né? Nós mantemos, e isso tem sido mantido, nesses 43 anos que a congregação tem, de forma muito bonita, né? E com muita paciência. Porém, ele continua lá no versículo 4 e 5, onde ele vai dizer, então, porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês esqueceram ou não lembram mais do primeiro amor. Lembrem do quanto vocês caíram nesse sentido. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio.
Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. O que Jesus está dizendo aqui é justamente sobre o serviço ao próximo. A igreja de Éfeso, ela foi também reconhecida porque eles estavam nesse empenho de ajudar as pessoas, sejam cristãos ou não cristãos. Então esse serviço que a igreja prestava no início pode ter sido ofuscado pelo zelo da doutrina. Aí a reflexão que eu faço para nós é: a nossa congregação pode ter se esquecido também um pouco desse serviço ao próximo como congregação? Olha, sim e não. Nós já tentamos de várias formas fazer isso, mas não é algo que está no nosso DNA, digamos assim. Não é algo que está presente como conjunto. Cada um de vocês faz isso individualmente, e até faz muito. Conheço a história de vocês e vocês fazem isso. Mas com a congregação poderia ser um alerta para nós, né? Olha, será que estamos nos envolvendo suficientemente nesse serviço ao próximo? Não apenas o serviço material, mas o serviço de anunciar mesmo o evangelho. Será que conseguimos nos reunir em conjunto e bolar estratégias ou bolar formas para isso? Ou isso mais depende do pastor, o pastor que faz? Essa é uma boa reflexão, porque podemos também lembrar disso. Olha, na época da pandemia, a nossa congregação se juntou e prestou vários serviços. Agora a gente esqueceu um pouco isso. Será que não é hora de voltarmos? Bom, são perguntas que estou fazendo porque eu me incluo nessas respostas. Então há um alerta aqui que Jesus diz, porque ele quer fazer esse cuidado. Às vezes a igreja pode se preocupar demais com a doutrina, demais com o ensino, e isso precisa ser, mas esquece do outro lado, do lado da ação, do lado de levar esse evangelho, do lado de cuidar dos órfãos, dos doentes, das viúvas, dos necessitados, dos acamados. Esse lado também precisa estar no mesmo nível em que a doutrina e o ensino. Então esse cuidado nós também precisamos ter. Por quê? Porque é o próprio Jesus que está dizendo isso. Não é o pastor, não é a diretoria que está falando, mas é Jesus que está nos lembrando disso, que precisamos realmente cuidar sobre isso. E lá no versículo 6 ele vai dizer então: mas vocês têm a seu favor isto, que vocês odeiam os nicolaítas, o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Aqui sim é quase que uma coisa particular, que só aqueles que ouviram pela primeira vez entenderam. Porque nós não temos registro histórico ou arqueológico dizendo quem eram esses nicolaítas. Óbvio que eram seguidores de Nicolau. Mas a gente não tem certeza de que Nicolau é esse. Lá em Atos fala sobre um tal de Nicolau, mas a gente não tem certeza sobre quem é. Então aqui a gente pode dizer, era um grupo de pessoas que estavam ensinando algo errado. E Jesus reforça isso então, de não deixar se seduzir. E aqui vem um outro ponto. Uma grande tentação que nós temos como igreja, e isso já tem consequências, é às vezes olhar para aquilo que tem mais dado resultado, e enxergar aquilo como, se está dando resultado, é algo bom. Isso é uma coisa que no mundo financeiro é feito, né? A administração faz isso. Olha, se está dando resultado, a gente copia. E isso é feito, né? Uma empresa que está vendendo lá travesseiro, ela vê uma outra empresa vendendo o mesmo produto, e aquela outra empresa está faturando milhões, enquanto ela está ali capengando. Ela vai olhar para como que aquela outra empresa faz e vai pensar, bom, eu tenho que fazer igual. E pode ser que assim ela vai ter os mesmos resultados. Mas na igreja isso não é a mesma coisa. Por quê? Porque às vezes, se você ter um bom resultado, se você ter um bom número, você tem que abrir mão de muitas coisas. Pode ser que aqui os nicolaítas fossem um grupo que estava dando resultado. E essa igreja de Éfeso disse, não, nós não vamos imitá-los. Porque para imitá-los nós vamos ter que abrir mão daquilo que nós cremos. E abrir mão do que nós queremos é complicado. Mas ao mesmo tempo, e aí vem isso que Jesus disse,
Ao mesmo tempo, aquilo que nós não queremos abrir mão do que cremos, não pode ser maior do que o serviço que nos foi ordenado ser feito. Então, nós podemos manter aqui o ensino e podemos ajudar com outras igrejas essa obra do Senhor. Por isso que uma das características da nossa congregação foi essa, né? Nos envolvermos em trabalhos de outras denominações para servir ali. Porque nós temos algo que é importante. Olha, eu sei o que eu creio. Então, não é eu me misturando que eu vou deixar de crer o que eu creio. Não, eu vou lá para servir. Porque esse primeiro amor nesse sentido. Então eu vou ajudar. Se nós temos trabalhos com outras denominações, sempre são nesse viés. Olha, nós vamos ter as nossas diferenças, nós não vamos querer passar pano para essas diferenças ou dizer que elas não existem. Nós vamos até estabelecer bem elas, dizer, olha, nós não cremos do batismo da mesma forma, mas olha, nós vamos servir os outros porque estamos com Jesus. Então isso, que às vezes é um pouco difícil para nós entendermos, faz parte daquilo que Jesus continua ensinando para nós. Que a gente não use o nosso ensino, a nossa doutrina, como uma forma de dizer, não vou me envolver com outras denominações. Aí nós não vamos estar lembrando do serviço, do primeiro amor. Então que nós possamos continuar fazendo isso, continuar ensinando, mas servindo onde Deus tem nos chamado, seja com denominação A, com denominação B, isso tanto faz, porque todas creem em Jesus também, e o principal é isso, que possamos levar isso a Jesus, e a partir disso conversar, a partir disso dizer naquilo que cremos. E aí ele termina o versículo 7, dizendo algo bom também, né? Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz. Aos que perseverarem, aos que permanecerem na vitória que Jesus Cristo conquistou, Jesus mesmo dará o direito de comerem da fruta da vida que cresce no jardim de Deus. Jesus está dizendo, aqueles que permanecerem em Cristo estarão na vida eterna. E por fim, esse convite de Jesus a permanecer nele, normalmente não é um convite que vai ser algo fácil. O fácil já foi conquistado, que é a vitória. Isso chega a nós de forma fácil, absolutamente fácil. Aliás, nós nem precisamos ter feito nada para conseguir essa vitória. Jesus fez tudo por nós. E ela chega até nós. O ponto é que Jesus está nos dizendo assim, permaneçam. Por quê? Porque a nossa tentação é não permanecer. A nossa tentação é olhar para a igreja e apenas ver um lugar de descanso. Apenas ver um lugar assim, não. Eu vou lá, não vou, digamos assim, não vou fazer nada além do ir e voltar. Vou permanecer lá. Por quê? Porque quando a gente começa a se envolver no trabalho da igreja, a gente ainda mais lembra que a salvação é de graça. Porque é quando nós nos envolvemos no trabalho da igreja que nós vamos começar a ser confrontados, nós vamos começar a ter desilusões, a ver que aquilo que às vezes a gente imaginava como igreja não é. Nós vamos ter muitos problemas de dizer assim, cara, não dá mais para mim. Nesse momento, nós precisamos lembrar quem é o Senhor da igreja. É Jesus. E se Ele nos colocou na igreja, Ele vai nos dar condições de permanecer nela. O que a gente pode fazer, a única coisa que a gente pode fazer, é dizer não para tudo isso. É falar, não, isso aí não é comigo. Trabalhar junto na igreja? Não, tem muitas coisas para fazer. Por isso, esse descanso que nós temos em vir para a igreja, nos dá condições para cansarmos trabalhando com ela. Esse paradoxo a nossa sociedade está cada vez mais difícil de entender. Que a gente pode viver alegria e tristeza ao mesmo tempo. Que a gente pode viver serviço e descanso ao mesmo tempo. Que a gente pode viver essas duas coisas no meio de turbilhão de outras coisas. Por quê? Porque é Jesus que está nos dando isso. É Jesus que está nos amparando. Por isso que ele diz, a palavra que o Espírito de Deus está dizendo. Hoje, esse Espírito de Deus está dizendo para nós isso. Permaneçam firmes naquilo que aprenderam, servindo uns aos outros. Somos a 8ª igreja,
Não sei qual o número que nós estamos, né? Mas nós somos essa mesma igreja de Cristo que precisa continuar ensinando aquilo que cremos e servindo naquilo que somos. Servindo como pais, como filhos, como empregados, como patrões, como pessoas que estão estudando, como pessoas que estão procurando trabalho, como pessoas que estão enfrentando alguma diversidade. Nisso tudo precisamos permanecer firmes na vitória de Jesus. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.